As palavras de André Ventura a propor que Joacine Catar Moreira fosse devolvida ao país de origem indignaram a Ministra da Justiça. Eu sou mulher e sou negra. Não poderia hoje deixar aqui uma nota, e obviamente uma nota de condenação para o discurso xenófobo que começou a invadir os nossos espaços institucionais e que chegou ao Parlamento. Uma declaração feita ontem e que atingiu a deputada Joacine Catar Moreira, convidada a ir para a sua terra, como se esta não fosse a terra da deputada Joacine Catar Moreira. O repúdio, 24 horas depois de Ventura ter comentado a proposta do LIVRE e de Joacine de devolver às comunidades de origem património das ex-colónias, atualmente em museus nacionais. Proponho que a própria deputada Joacine seja devolvida ao seu país de origem. Seria muito mais tranquilo para todos, mas sobretudo para Portugal. Palavras a que Joacine apenas respondeu no Facebook de forma lacónica: deputada não é deportada. E o LIVRE saiu em sua defesa acusando André Ventura de usar linguagem difamatória que perpetua estigmas racistas e sexistas. Mas André Ventura não retira uma palavra do que disse. Isto não tem nada a ver com cor da pele, com racismo ou com xenofobia. Tem a ver com Portugal. É um ataque a Portugal e à nossa história. É que quem diz tão mal da história de Portugal, diz tão mal dos símbolos portugueses, quem diz tão mal da nossa própria história recente, então o que é que está a fazer a representar os portugueses? Não dizem que as portas estão abertas, então não estão só abertas para entrar, também estão abertas para sair. PS e Bloco de Esquerda querem o Parlamento a aprovar a uma só voz um voto de condenação destas palavras. São afirmações xenófobas contra um deputado ou contra qualquer cidadão. O convite a sair para o seu país, a voltar ao seu país de origem, é inadmissível numa sociedade democrática, é inadmissível em Portugal. Não há no Parlamento deputados melhores do que outros, todos têm uma legitimidade inerente à sua eleição para estar presente e demonstrando que a democracia portuguesa não está refém destas tentativas de silenciamento. Também à direita, vozes como as de Miguel Poiares Maduro ou João Almeida se indignaram com as palavras de André Ventura. Tenho agora no Jornal das 8 o líder do Chega, André Ventura, e também Ricardo Sá Fernandes, membro do LIVRE. Muito boa noite a ambos. André Ventura, começo por si. Colocando-lhe a questão desta forma, se tivesse sido um homem branco a dizer o que disse a deputada Joacine, ou que defendem o LIVRE a propósito desta proposta de descolonizar o património cultural português, teria tido o mesmo comentário? Boa noite também aos nossos telespectadores. Exatamente o mesmo, teria tido exatamente o mesmo comentário. Não está aqui em causa a raça, a cor da pele, a etnia. Mas se fosse um homem branco, mandava para que país de origem? Se tivesse um outro, seria para o seu país de origem. A devolvido foi usado e as pessoas perceberam, porque a linguagem usada pelo LIVRE foi de devolver património que está em Portugal para as ex-colónias. Como se todos fôssemos uns imperialistas terríveis e o Estado português tivesse sido um criminoso toda a vida e agora toca de pegar no nosso património e entregar. O que me chocou não é a Joacine ser de raça negra, ou se fosse de etnia cigana, ou se fosse homem branco. Custou-me este tipo de afirmações que só tem um propósito e só tem um efeito. É lançar um anátema sobre a nossa história. Dizer aos portugueses e à sua história que têm que devolver tudo. Eu faço a seguinte pergunta. E os hospitais que nós lá construímos? E as escolas? E o dinheiro que lá investimos também nos vai ser devolvido? Eu também podia chegar a um país qualquer, vamos imaginar a Guiné, e dizer assim, bom, o que eu gostaria, e olha assim, à minha volta, era que a Guiné nos devolvesse tudo o que nós cá investimos. Como é que me iam tratar os guineenses? É um anátema que os portugueses não precisam. É um problema que nós não precisamos. É estar sempre a atacar-nos e a atacar a nossa história. Eu acho que isso não é bom. Mas, portanto, repetiria a expressão. Exatamente igual. E não é apenas uma mera força de expressão. Nada. Repare, foi... Porque eu ouvi uma explicação sua dizendo que estava a ser irónico. Irónico, sim. Portanto, a ironia é um recurso linguístico, não é? É uma força de expressão. Repare, mas repetiria a ironia ou repetiria o sentido dessa ironia? Repetiria a ironia neste sentido. Ninguém quer uma deportação física. Isto fiz a esquerda, porque precisa agora, como vão votar favoravelmente o Orçamento de Estado ou vão se abster, precisam de criar estes factos. Mas isso já a mim não me enganam. Agora, voltaria a dizer sempre isto e vou dizer sempre isto. Fosse o LIVRE, o Bloco de Esquerda, o PSD ou o PS, para mim há um ponto fundamental. A doutora Joacine, como eu próprio, sou deputado eleito pelos portugueses. Não fui eleito por nenhum outro povo estrangeiro. E, portanto, quando nem os outros povos nos pedem a restituição dos bens das ex-colónias... Mas a deputada Joacine também é portuguesa. Claro, por isso é que eu estou a dizer... Mas repare, qual é o sentido de, em vez de serem os outros a pedir-nos, ser uma deputada portuguesa a dizer assim, sim senhor, nós fomos uns criminosos terríveis e temos que devolver o nosso património a outros países. Isto faz sentido. Deixa-me ouvir a opinião do Ricardo Sá Fernandes. Ricardo, como é que contraria estes argumentos e como é que se posiciona perante eles?
Bem, as coisas são o que são, não é? A Joacine Catar Moreira é portuguesa, nasceu na Guiné, faz esta proposta e o André Ventura acha que ela deve ser devolvida à Guiné, porque se propõe que haja objetos que estão em Portugal devam ser devolvidos aos países de onde vieram, também a Joacine deve ser devolvida à Guiné, não devendo permanecer como deputada em Portugal, porque não tem direito a isso, porque defende este ponto de vista. E isto é absolutamente errado. É muito difícil de sustentar este ponto de vista do André Ventura, com todo o respeito, claro. Porque a Joacine Catar Moreira é portuguesa, tem exatamente os mesmos direitos que eu e que ele. E é profundamente, do ponto de vista do discurso, muito lamentável que, pelo facto de ela não ter nascido em Portugal, se lhe atira a cara, então se defende isso, o melhor é de você também ser devolvido ao país. Isto é do ponto de vista. Aliás, vê-se da direita à esquerda. É o sistema. É o sistema todo. É o sistema a funcionar. Não é sistema. Não. É o consenso das pessoas que entendem que isso não faz parte do património do que é Portugal. Então o que é que faz parte? É devolver o património que é dos portugueses? Não, desculpe. É devolver dinheiro dos impostos dos contribuintes? Olha, isso é que faz. O problema... Você acha que isso faz sentido? Não, desculpe. Mas concorda com a proposta, já agora? Eu não sei porque é que hoje não está aqui a doutora Joacine, mas está um representante do LIVRE, é uma escolha que certamente terá sido do LIVRE ou do LIVRE. Não conseguiram, muito bem. Tem algum problema de bater comigo? Pelo contrário, muito pelo contrário. Mas já agora gostava de saber se concorda com a proposta de Portugal ter que devolver bens às ex-colónias. Vamos lá ver. O que a proposta diz é que se faça um estudo, um levantamento do património para avaliar se justifica ou não a devolução de parte desses bens que estão em Portugal. Está na cabeça de alguém. Desculpe, isso está na cabeça de alguém. Vamos falar, mas você não sabe que no mundo esse é um debate que existe em todo o lado. Macron propôs isso. Também. E nós sempre tivemos costas voltadas para esse debate. Só o LIVRE é que agora trouxe esse debate. Nós não temos o direito de nos pôr à margem desse debate, porque isso é um debate que existe hoje no mundo. Eu não defendo que a gente agarre no património que veio da África ou de outras ex-colónias e que seja entregue por isso. E o que nós lá investimos também nos vai ser devolvido? Mas isso é uma coisa que faz alguma espécie de sentido. Isso não faz sentido. Os portugueses que lá estiveram, as famílias que lá estiveram, podem perguntar isso. Se em Portugal tivessem levado os painéis do Nuno Gonçalves nas invasões francesas, acha que devolveram-nos alguma coisa? Devolveram-nos alguma coisa? Tem a ver com a importância das obras. Mas quem é que faz isso? É uma deputada eleita pelos portugueses que diz isso. Vocês são os criminosos e têm que devolver peças às ex-colónias. Mas ela disse que eles eram os criminosos. Estou a dizer que são bens roubados, bens pilhados. Desculpe lá. Leia a proposta. A proposta não fala nem de bens roubados, nem de bens Então vamos devolver o quê? Bens que são nossos? Não, desculpe. São bens que são oriundos desses países, certo, e que, em certo contexto, podem ter uma tal importância histórica e simbólica para esses países que, no quadro de uma cooperação cultural, seja perfeitamente razoável que os portugueses os entreguem. Fica muito bem uma deputada eleita por Portugal. Mas o que é que o que é que isso tem a ver com o patriotismo ou com a defesa dos valores de Portugal? Sabe coisa que essa proposta não é? É patriótica. Não, desculpe, não é patriótica. É lançar um anátema sobre os portugueses, sobre a sua família e sobre os que tiveram nas colónias. É lançar um anátema sobre a história de Portugal. Parece que somos todos uns criminosos, uns bandidos, uns imperialistas, e você sabe bem que a sua deputada, a primeira coisa que fez quando chegou ao Parlamento foi tirar uma fotografia num quadro e acusar-nos a todos de imperialismo e colonialismo. E o LIVRE devia rejeitar isso. O LIVRE devia rejeitar isso. Eu sou português, você também é. Todos aqui somos e orgulhamos-nos da nossa história. Eu orgulho-me da minha história. Olha, agora deixe-me falar sem me interromper. Quem lança anátemas sobre a nossa história é o André Ventura quando faz propostas que não têm nada a ver com a nossa história. Quando defende a prisão perpétua, quando defende a castração química daqueles que foram condenados por abusos sexuais. Isso não tem nada... Deixe-me acabar. Desculpe, andar normalmente. Desculpe, deixe-me falar. Mas não tem nada a ver com o debate que estamos a ter. Desculpe, você... Castração química. Não. É que você... Quando quiser falar sobre isso, vimos aqui à vontade. Assim não vale a pena, não é? Quer dizer, isto não estamos aqui na CMTV a discutir futebol. Não estamos aqui a discutir futebol. Mas também não estamos a falar de castração química, de pedófilos, nem de prisão perpétua, acho eu. Ricardo Sá Fernandes, peço para concluir então o seu raciocínio. Não, mas é que, de facto, este senhor não me deixa falar. Sobre o anátema. Ele diz sobre a história que discutir o património que está em Portugal e que é oriundo da África, ou de outros sítios para onde os portugueses andaram, e equacionar a hipótese disso poder ser devolvida em função de um contexto histórico, que isto não é patriota, eu entendo que é patriota. Entendo que o discurso do André Ventura é que não é patriota e está na linha de outras coisas, e foi por isso que eu falei, por exemplo,
da prisão perpétua que ele defende, que não tem nada a ver com a nossa Mas a história. castração química, desculpa. Não tem nada a ver com a nossa história. Nem com tratamentos cruéis, como é o da castração por química, amor. que não tem nada a ver com a nossa história. Que há numa série de países democráticos. Que há numa série de países Você não é capaz de democráticos. respeitar ninguém. Desculpe lá. Desculpe, deixe-me falar. É um debate, penso eu, Deixe-me falar. É um debate, não é um monólogo. Não, André Ventura. mas é um debate em que cada um tem de falar. Muito bem, muito bem. Mas já falou, acho que ficou claro isso. André Ventura, não admite em nenhuma circunstância devolver ou analisar quais é que são as obras que estão aqui em causa ou que possam estar em causa e que, enfim, todos nós já vimos o que está a acontecer em alguns dos grandes museus europeus e de França, países... Inglaterra, não é? A primeira vez que eu fui a Atenas, fui visitar naturalmente a Acrópole e os guias gregos falavam com uma grande irritação do que tinham. E depois diziam assim, e o que não está aqui, podem ir a Londres ver, está no British Museum do Império Britânico. Eu acho que tem razão. Eu acho que... Entretanto, algumas das peças foram devolvidas à Grécia, porque eram dos templos e da cultura Mas muitos, grega. os frisos do Partenon não foram ainda devolvidos. Não foram ainda, Os sim. gregos defendem isso e eu apoio os gregos Isto nisso. faz sentido ou não faz sentido? Assim, isto é ficar em Inglaterra só porque foi um inglês que comprou num determinado contexto histórico? José Alberto Carvalho, onde é que isto vai acabar? Vamos acabar aqui a indemnizar a escravatura e o colonialismo como queria a ONU há não sei quantos anos? Nós estamos... Falem para as pessoas, olhem para as pessoas em casa e digam-lhes assim, olha, agora os seus impostos vão servir ainda para outra coisa, que é para pagar o colonialismo. E expliquem aqui todos... Mas quem é que está a falar disso? Sim, sim, não, desculpa, Mas estou quem eu. é que está a estou falar eu. disso? Porque, olha, Não, mas Portugal deve indemnizar a escravatura. Portugal deve indemnizar a escravatura. É que nós começámos... Agora não estou a falar só disso, você também não falou só disso. É que daqui a bocado estamos a devolver as peças de arte, estamos a fazer a revisão da história por completo. Estamos a fazer uma revisão histórica. Daqui a bocado Dos países todos envolvidos, Portugal e dos Zé Alberto, foram daqui a pouco colónias. estamos a dizer que a nossa história foi toda terrível, foi toda cruel. Vamos começar a indemnizar pela escravatura, como agora alguns países querem, nas André Caraíbas. Ventura, seja honesto. A começar a Seja indemnizar. honesto a discutir. Sabe o que é pouco Ninguém honesto? falou- Sabe o que é pouco ninguém honesto? falou É dos estar bens sempre a espelhados, lançar dos um bens anátema roubados. sobre a nossa Qual história. anátema? E querer Quem lança indemnizar anátema a sobre a nossa história é escravatura você. e querer indemnizar agora as obras André de arte. Ventura, Porque, Zé não há Alberto Carvalho, ninguém há alguém que tenha dúvidas. Você é que Isto lança anátemas sobre a nossa Deixa-me história. só dizer isto. Pessoas que defendem a prisão perpétua como você, você é que lança Sabe, anátemas sobre a nossa eu prefiro história. isso do que violadores à solta. É a minha opinião. Tá É a minha bem. opinião. Eu sei que foi ao Eu contrário. também, eu sei que ao também. contrário, mas é a Eu minha estou de acordo opinião. consigo Eu fico homicidas, nisso. fiquem Eu estou de na acordo prisão o com- resto eu estou da de vida. acordo É a minha consigo. opinião, é a minha opinião. Mas a minha E há- também. olha, que acho que Mas a minha também pode também. ser. Agora, Agora, onde é a prisão Zé Alberto perpétua ou Carvalho, castração química onde é das que isto- pessoas, não. É a sua não. opinião, é a sua opinião. Pois é a sua é, opinião. mas Não a de minha todos. opinião Como sabe, é consentânea com a história. Como sabe, há com os vários- nossos valores. como sabe, E a sua não é. há Você vários- não é como sabe, patriota. Há vários Estados Você não é democráticos patriota. que têm prisão perpétua e castração química. Mas vocês não lhe interessa Não, falar. você não é Falaremos sobre isso você não é depois. patriota. Zé Alberto, Não são, não são a Você maioria defende e não valores. são sequer apontados Você como os grandes defende exemplos valores, são internacionais. democráticos. Eu acho que ninguém diz que os Estados Unidos não é um país democrático. Acho que ninguém diz que a Polónia não é um país democrático. Digo eu. França não é um país democrático. Mas não são os valores da Inglaterra, nossa- não Inglaterra, são os nossos você estava a melhores falar. valores. A minha Não questão são é os só nossos esta. melhores valores. Zé Alberto Carvalho, se nós Você não é começamos- patriota. Se nós começamos, mais do que você Deixa-me imagina. colocar uma questão Não é, que tem a ver com nada. a Deixa-me história. só Isto tem a ver responder um isto, pouco. quer dizer, Eu gostava de vos ouvir sobre isto. Tem uma questão mas jurídica. onde é que isto acaba? Se nós começarmos a dar a cultura, agora damos obras de arte, depois indemnizamos pela escravatura, depois qualquer dia... Mas quem é que fala de indemnização da qualquer dia escravatura? devolvemos Mas os quem é que está a espelhos falar do Eusébio. disso? Qualquer dia devolvemos os espelhos do Eusébio. Você tem que Pegamos ser neles, honesto olha, a discutir. também não é parte, devolvam lá os Ninguém espelhos está a de volta. falar nisso. Vamos ser sérios. Deixa-me colocar aqui uma questão Isto é que... dinheiro dos portugueses. Isto é dinheiro dos Deixa-me portugueses. tentar centrar aqui a questão com um exemplo que não sei se estará juridicamente adequado, mas que, enfim, se for o caso, ambos poderão ajudar a clarificá-lo, que é a situação de decisões judiciais que têm incidido sobre cidadãos luso-americanos, muitos deles açorianos, que têm sido condenados por crimes nos Estados Unidos, que são julgados e condenados pela justiça americana e que depois, como pena acessória, são expulsos dos Estados Unidos e repatriados para o seu país de origem. Ou não. Porque muitos deles não nasceram sequer nos Açores, não nasceram sequer em Portugal, nasceram nos Estados Unidos. Isto é algo que sensato? A minha opinião, só me está a dar título de opinião, é evidente que eu defendo que para certos crimes que ocorram em Portugal, eu não Eu concebo... estou a falar de um crime, não Sim, estou a falar de um mas eu estou a delito dizer de que temos opinião, que ter- eventualmente. Não, eventualmente não. Também penso que não é isso que está em causa aqui. Agora, eu compreendo que Portugal, se condena alguém por terrorismo, um marroquino, não o quer andar a passear nas ruas de Lisboa. Não é? E diga assim, já cumpriu a sua pena. Podemos deixá-lo andar à vontade. Não é, nós sabemos que isto não funciona assim. Vemos o que está a acontecer em França e em Espanha. Mas não é isso. a minha... A pergunta não é essa. É sobre portugueses, é sobre americanos que são expulsos mas nós por serem podemos falar. oriundos dos Serem outros descendentes países. de portugueses. Mas a minha É uma coisa opinião é igual completamente para diferente. todos. Aliás, A porque minha nós opinião é igual temos, para todos. aliás, porque nós temos um terço da população portuguesa. Eu acho que esse dado muitas vezes é ignorado. Mais de 5 milhões de portugueses
vivem fora de Portugal, vivem em países de acolhimento. E vão para lá trabalhar, pagar impostos, esforçar-se, ao contrário de outros, vão para lá trabalhar, pagar impostos, esforçar-se, como se vê pela nossa diáspora. E olha, há uma coisa que eu tenho a certeza. Mas aqui os imigrantes que nós recebemos também trabalham. Sim, eu espero que pagam seja impostos. sempre assim, mas nunca me viu dizer nada do contrário. Não. O que digo é, tenho a certeza de uma coisa. Eu defendo as suas posições tão pouco patrióticas. Você devia defender o contrário do que está a defender. Tenho a para certeza, estar em linha com com o seu antipatriotismo. Uma coisa. Não, o antipatriotismo é de quem quer pagar indenizações às ex-colónias. Mas quem Isso é que quer? antipatriota. Quem é que quer? Isso é que é antipatriota. Quem é que quer? Olha, sabe quem é que é antipatriota? Ninguém. Quem fala em descolonizar tudo, descolonizar a cultura. Olha, veja o conjunto de artigos. Portugal deve pagar indenizações. Mas isso é de quem? Olha, está aqui. Portugal deve ou não pagar indenizações. E até os especialistas dizem que só caso a caso. Não, isto é uma pergunta. E veja as conclusões. É um artigo do Jornal Público que faz esta pergunta. Certo? E quem é que lançou o debate? Porque é que ele começa a surgir? Porque é que ele começa a surgir André, agora? Porque há uma intenção do livre de descolonizar tudo. A proposta da Joacine Mocatar Moreira é uma proposta discutível, com certeza que é, mas é uma proposta honesta e não tem nada de antipatriota. Honesta de quê? Devolvermos as coisas às escolas? Inventariar, estudar, analisar, através de especialistas de todos os Mas em que países. condições é que seriam devolvidas? Desculpe lá. Não está definido. Não, mas diga-me lá, assuma pelo menos aqui. Em que condições é que as devolveríamos? Não está definido, depende das circunstâncias. Não está definido. Não, veja a proposta. Não, mas então como não está Veja a definido? proposta, Este não. quadro é bonito, vai embora. Este fica? Não. Então qual era a definição? A proposta é um programa para se estudar isso. O programa, vocês É um querem programa- levar mas a arte qual- pilhada mas e qual- roubada. mas quem é que Querem diz? lançar um anátema sobre os portugueses que Você tiveram que utiliza a nas palavra colónias. artilhada e É verdade, roubada, é verdade. porque você tem uma perspectiva que não é patriota. Não é. Você quer Explique isso às confundir pessoas. você quer Explique confundir as isso às- pessoas. Não. O livro é que quer confundir as pessoas. Utilizando O livro é que argumentos quer confundir que não as são pessoas. verdadeiros e que estão contra aquilo que Então, é mas diga, o melhor se eu património do disser- país. E diga-me uma coisa, eu podia dizer ou não isto então? Os hospitais que nós lá criámos, queremos a devolução do dinheiro. Acha que isso tem alguma coisa Podíamos a ver? ou não? Acha que Podíamos isso tem dizer alguma isto? coisa a ver com a outra? Os portugueses pagam impostos para Acha isto. que tem alguma coisa a ver Pagam com a impostos outra? para haver As obras de infraestrutura. arte. Percebe? É um assunto diferente, não é? Você é sério que acha que isso é Um parecido? hospital igual a uma verdade. Não digo que é igual, mas é investimento ou não? É investimento. Os portugueses. Quem é que pagou os hospitais que foram construídos nas ex-colónias? Quem foi? Foi Portugal, com os impostos também dos Foi a portugueses. potência Olha, que utilizou também ora os bem, recursos naturais por isso mesmo. existentes. É a história. É a história que Mas não temos. está a discussão Vamos fazer isso. agora o quê? Anular a nossa história? Mas Dizer que ninguém, não- deixa-me ninguém só- está a pensar só- em anular só a para- nossa só para história. isso- só A para única encerrar. pessoa que pensa em anular a nossa história é você. Só para encerrar, eu gostava de ter aqui- Esqueça lá isso. Só para encerrar esta questão, eu gostava de ter aqui uma resposta concreta. Ou seja, André Ventura, há bocado não o deixei concluir, penso eu, mas admite, em alguma circunstância, a entrega ou a devolução de algum tipo de património cultural ou artístico aos países de origem, aos povos de origem, que na altura não eram sequer países, aos povos de origem? O que o livro não quer dizer é que a única circunstância Não, em que isso estou a seria. perguntar Não assim. é isso que eu vou chegar aí. Que a única circunstância em que isso seria admissível pensar para uma pessoa de bom senso comum, português, que seja eleito pelos portugueses, era dizer, bom, nós aqui cometemos atos errados, criminosos, pilhagens, roubámos, trouxemos à força, vamos devolver. É uma questão de justiça. Tudo o resto é parte da história do património de investigação, de cultura. Portanto, uma parte da Acrópole português. deve estar em Londres e não em Atenas. Zé Alberto, eu sou eleito pelos portugueses. Eu cumpro-me responder por Portugal. Eu não admito que, em caso algum, Portugal devolva às colónias obras de arte. Em nenhuma Foram, circunstância. em nenhuma circunstância. Foram parte da nossa história, foram parte daquilo que nos sucedeu, parte do esforço de milhões de portugueses, e eu não admito que agora venham colocar isso em causa por qualquer estereótipo de racismo e de imperialismo. Eu não Não sei. tem nada a ver com isso. Ricardo Sá Fernandes, deixa-me só perceber. Faz sentido esta proposta e faz sentido desenvolver e levá-la à votação e desenvolver este debate? Esta proposta é um programa que visa lançar um programa de discussão. Não visa dizer agarra-se nas obras que cá estão e vão para os países de origem. Não. É um programa de discussão sobre essa matéria, como está a ser feito por todo o lado. E tem a ver com o melhor que é a nossa tradição, que é uma tradição de intercâmbio. Quer pagar aos outros. É uma votação de intercâmbio Pagar aos outros. e de interculturalidade. Isso é que tem que estar na agenda de uma agenda patriota para Portugal. Devolver património é uma agenda patriótica. Isso é uma coisa muito bonita. Mas não é Muito devolver bonito. património Não é assim como você. devolver, Não, Não vamos desculpe. lançar o dizer que vai debate. Já fazer ficou um- claro. Não, vai devolver Obrigado. património. Ficaram claras as exposições. Obrigado. André Ventura, Ricardo Sá Fernandes, muito obrigado por terem vindo ao Jornal das 8.